O tema de hoje é pré-fermento. Gente, pré-fermento é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, mas é uma coisa muito simples, é muito bacana também o resultado e o processo. O que consiste em ser pré-fermento? O que é pré-fermento? Pré-fermento seria você utilizar uma técnica que você utiliza uma massa já com mais tempo, com mais maturação, com mais micro-organismos mais desenvolvidos, usa isso numa massa mais recente para obter um resultado bom, mais rápido, né? Porque se você pegar uma massa, fizer uma massa hoje aqui e deixar ela 3, 4 dias, né, com processos, tudo corretamente, certinho, com a farinha certa, tudo, você vai obter um resultado incrível. Mas tem gente que não tem 3, 4 dias para esperar, quer fazer esse processo mais rápido. Então o pré-fermento ele ajuda a você colocar identidade na massa mais recente. Essa massa que você tem hoje, que está fazendo hoje, você consegue ter uma identidade nela, que é um sabor mais aprimorado, uma textura diferenciada, crocância, coloração, tudo mais diferenciado que só o processo de longa fermentação vai te dar, tá? Você vai conseguir num processo bem mais curto, tá bom? O pré-fermento, ele tem, assim, são vários pré-fermentos, vários tipos de pré-fermento. Cada lugar, cada região trabalha com um tipo de pré-fermento. Tá? O pré-fermento ele pode ser o processo que eu faço muito, que é a massa velha, que é uma massa já antiga, que chama-se pâté fermenté na França, né? Ou massa vieja na Espanha. Vários lugares têm processos diferentes de pré-fermento. Tá? Tem gente que usa com a esponja, né? Que é um processo mais líquido, mas os processos mais utilizados em pizza é a biga e o polish. Tá? O que seria a biga e o que seria o polish? É um pré-fermento que não utiliza sal no processo, tá? Como na massa velha e na massa vieja tem um pouco de sal, mas na biga e no polish não, tá? São os dois processos mais utilizados para pizza. O polish é um pré-fermento mais hidratado, a biga é um pré-fermento que tem menos hidratação, mais seca e também que utiliza um processo um pouco mais longo. Ambos são muito utilizados aí na produção de pizzas artesanais, muito mesmo. Então, eu vou hoje aqui, a massa velha você já sabe, eu pego massa que sobrou, deixo guardando na geladeira e quando me dá vontade de fazer massa, eu pego e uso uma parte dela. Tá? A quantidade de pré-fermento é uma coisa que você vai usando, vai vendo quanto que a sua farinha vai usar, o tempo que você vai precisar para utilizar essa massa. Por exemplo, eu quero fazer essa massa rápido, 4 horas, você coloca mais pré-fermento, né? Eu quero fazer uma massa com pré-fermento, né? E quero deixá-la maturando, você coloca menos. Por quê? Porque esse pré-fermento ele já contém micro-organismos acelerados. Já é um pouco de fermento, essa massa ela já virou um pouco de fermento, certo? O levain ele já é um fermento natural. Tá? O que seria o levain? O levain já é um fermento, ele já é um processo já bem mais avançado. A quantidade de micro-organismos é gigantescamente enorme, muito mais do que num pré-fermento. O pré-fermento ainda a quantidade de micro-organismos que são de leveduras que vão fermentar a massa é menos, tá? É bem menos. Então, por isso que a gente usa uma parte, ainda usa um pouquinho de fermento. No caso do levain, o processo que você vai fazendo que ele demora para ser feito, ele vai pegando força e ele vira realmente um fermento. Aí você não precisa usar fermento. Mas aí já é outro caso. Eu, particularmente, eu não gosto de usar levain em pizza, eu acho muito instável. Tá? É um negócio que um dia tá bom, outro dia não tá, depende muito de processos que você precisa estar ali muito ligado, né? E quem faz pizza às vezes tá cheio de correria para fazer, tem que comprar ingrediente, isso, preparar aquilo, não dá tempo às vezes de ficar cuidando do tal do levain, ele acaba morrendo, ele não fica com a força suficiente. Particularmente, eu não gosto de usar levain para pizza. Os pães ficam sensacionais com levain, já fiz, tá? Mas os meus aqui acaba eu descuidando, ele acaba morrendo, depois tem que ressuscitar o bicho e dá muito trabalho, né? Então, é muito bacana o resultado, mas eu acho que tem pessoas que são mais especializadas nisso. Eu não gostei de trabalhar e não me especializei nisso, tá? Não me interessei a ponto de buscar a fundo o conhecimento de trabalhar com levain, tá bom? Então, deixo bem claro isso, eu acho muito bacana, eu acho incrível os resultados, mas eu particularmente não me interesso e eu acho que tem muita gente aí que tem altos canais que são especializados nisso. Bom, então, eu vou aqui agora fazer para vocês uma biga e vou fazer um polish, tá? Que como eu falei, a massa velha que eu uso, né, que é a massa vieja ou pâté fermenté, isso é muito simples, só basta você deixar a massa que sobrou na geladeira e utilizar. Eu vou fazer aqui um vídeo aqui mostrando como fazer a biga, como preparar a biga e o polish. E depois, em próximos vídeos, eu vou mostrar como a gente vai utilizar ela na produção de massa de pizza.
como se utiliza, como é o processo de utilização. Então agora vamos explicar a fundo como que faz. É a coisa mais simples do mundo, qualquer pessoa pode fazer, tá bom? É muito simples mesmo. Então vamos lá, vamos fazer? Bom, gente, vamos começar aqui fazendo os dois pré-fermentos, a biga e o purish. O que você vai precisar aqui, ó, 2 potinhos, uma balança, farinha, água e fermento, tá? Não leva sal nem nada, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, presta atenção. Para fazer a biga, você vai precisar de 50% de água do que você usa de farinha, tá? Então se você usa, por exemplo, 1 kg de farinha, você vai usar meio litro de água, tá? Sempre a metade de água do que você vai usar de farinha, tá certo? Então a gente vai começar o quê? Vou começar pela farinha, tá? Eu tô usando aqui, no caso da biga, o ideal é farinhas fortes. O bom para fazer a biga seria uma manitoba forte, ela precisa ser forte, né? Mas aqui no caso eu não tenho, eu vou usar uma Pagani 00 aqui, tá bom? Gente, você pode fazer tranquilamente também com farinhas nacionais, tá bom? Claro que não vai ter o mesmo resultado, mas você vai conseguir fazer também. Vai dar resultado também, tá bom? Então tá aqui, ó, vou colocar 100 gramas aqui. 100 gramas de farinha. E aqui eu vou colocar, nesse potinho aqui, presta atenção, o que eu vou fazer aqui, né? Vou colocar 50 gramas de água, que é a metade do que tem aqui de farinha, tá? Pera aí. Aqui é a metade do que tem de farinha, nós vamos colocar de água. 50 gramas de água. Aqui dessa água aqui eu já vou misturar aqui o fermento, tá? Eu gosto de misturar, de diluir a água no fermento. Para biga a gente usa uma quantidade de fermento um pouco maior, porque a gente quer que essa farinha aqui, essa massinha que a gente vai fazer, fermente bem mesmo, bastante. Então eu vou colocar, ó, olha o pedaço, tipo, aqui tem umas 5 gramas de fermento biológico fresco. Eu vou diluir aqui nessa aguinha aqui, ó, nesse pouquinho de água. Olha que legal. Aqui fica mais fácil de você trabalhar, ela diluída aqui. Bem diluída, ó. Olha isso. Virou um leitinho. Eu adoro esse cheiro de fermento fresco. Adoro. Vamos lá. Aqui nós vamos fazer o quê? Nessa farinha, vamos acrescentando aqui essa água com fermento e mexendo, ó. Vai mexendo. Não é para sovar, é só misturar um pouco, tá? Aqui o interesse seu aqui não é em desenvolver glúten, não é quebrar as partículas do amido nem nada. Aqui é só você fazer uma mistura, tá bom? Misturar até incorporar legal, vai ficar aqui esses pedaços aqui, ó, uns gomos aqui de farinha misturada. Gente, a minha relação com a mistura de água com farinha, ela é uma das coisas assim mais antigas da minha vida. Por quê? Porque eu... Aqui vai misturando, tá, gente? Sem sovar, só misturando. Eu fui nascido e crescido, né? E criado na beira de uma represa aqui em São Paulo. Minha casa, ela ficava a 50 metros da água de uma represa maravilhosa, que é a represa de Guarapiranga, né? E eu, desde criança, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era pescar. E eu gostava de pescar de manhã bem cedinho, esse horário assim, ó, muito cedo. E eu gostava de pescar lambari. E a isca de lambari que a gente fazia era uma massinha de água com farinha, que eu misturava um pouquinho de água com farinha, fazia a massinha para ir lá pescar. Então isso aqui para mim faz parte da minha vida desde que eu tinha mais ou menos uns 7 anos, tá? Essa mistura aqui. E eu nunca ia imaginar que isso ia virar uma coisa tão séria na minha vida, né? Que fizesse tanto parte da minha vida como faz hoje. Bom, aqui, ó, você vai misturando. Como eu falei, o interesse não é sovar, só misturar.
Aqui a proporção, gente, que eu fiz 100 gramas, 50 gramas de água. 100 de farinha, 50 de água. Dessa proporção você consegue fazer o quanto você quiser, tá, gente? Quem vai fazer, por exemplo, muitos quilos de massa, pode fazer 5 quilos de biga, tranquilamente, tá? É só usar essa proporção aí. Olha aqui, ó. Quase pronto. Isso aqui é a biga, ó. Essa coisa tão simples. Só que, claro, nós vamos precisar levar ela para a geladeira, né? Pelo menos 24 horas. Para usar amanhã. Tá bom? Só que você não vai poder usar hoje. Essa biga aqui é para amanhã. Pelo menos 24 horas. Então aqui tá, ó, tá ótimo isso aqui já. Isso aqui é a biga, ó. Ó, tá vendo aqui? Não precisa sovar, não é uma massa sovada. São esses pedaços aqui, ó. Aí nós vamos deixar isso aqui tampado, levar para geladeira e deixar fermentar até amanhã. Isso aqui é a biga, ó. Tá bom? É a coisa mais simples do mundo. Pode ser feito na maceira também. Ó. Tá vendo isso? Isso é biga. Isso aqui, ó. Certo? Isso é biga. Vamos tampar. Geladeira 24 horas e deixar para amanhã. Agora vamos fazer o push. Super simples também, né? O push tá mais para mingau do que para massinha, né? Então vamos lá. Aqui vou colocar, presta atenção, 100 gramas de farinha, como eu fiz, usando a mesma proporção de 100 gramas, fica fácil para vocês depois redimensionar a proporção para a quantidade que vocês quiserem. Ó, 100 gramas. $100 gramas de farinha. Agora um pouquinho. 100 gramas de água. Vou tirar um pouquinho daqui. Vamos colocar novamente 100 gramas de água. Bem certinho, tá? $100 gramas de água e vamos colocar um pedacinho de fermento aqui. Pode ser menos, tá, gente? Não precisa ser tanto fermento como eu coloquei, não. Pode ser aqui umas 2 gramas. Na biga vai um pouco mais de fermento mesmo, tá bom? Coloquei assim uns 2 gramas de fermento. Mas se você for analisar, é bastante fermento para essa quantidade de farinha, né? Entendeu? Mas como eu falei, o biológico fresco ele não é tão potente, então ele não faz tanta diferença. Aqui é só misturar tudo aqui. Ó. Fazer uma laminha aqui, uma meleca. Olha aqui, ó. Ó. É mais fácil ainda. É mais hidratado, né? Olha isso. Isso aqui, ó. Isso aqui é o seguinte. Tá pronta o push. É isso aqui, né? Isso aqui você vai utilizar de várias maneiras. Você pode usar isso aqui com uma fermentação de 5, 6 horas, com uma fermentação de 4 horas, ou pode também fazer o esquema da geladeira, como eu vou fazer. Eu vou fazer os dois na geladeira. Esse aqui já dá para você usar mais rápido, o push, tá bom? Você pode fazer ele, deixar ele fermentar umas 3 horinhas, já vai fazer um efeito legal, tá? Quanto mais tempo você deixar, mais ele vai dar identidade para a massa, tá bom? Então eu vou deixar os dois aqui tampados e deixar eles 24 horas na geladeira, os dois. E fazer a massa amanhã, fazer massa amanhã para vocês, tá bom? Com esse procedimento aqui. A massa tem vários jeitos de fazer a massa com isso aqui, tá? Tem proporções,
Tem várias maneiras. Tem você colocando água e jogando farinha, tem você colocando ela depois, tem vários jeitos. Mas o importante é utilizar. A utilização de um pré-fermento muda totalmente a estrutura da massa, o resultado, tá bom? Quem quer obter massas com sabor especial, com aroma especial, trabalhe um pré-fermento que vocês não vão se arrepender, tá bom? É uma coisa que vocês vai ajudar muito vocês mesmos, tá? Olha aqui, ó. Bem legal o polish, ó. É essa melequinha aqui mesmo, tá? Tá bem legal. Isso mesmo, é só isso aqui. Tipo um mingauzão. E a biga, esses pedaços aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então isso aqui nós vamos fechar, levar pra geladeira. E amanhã a gente vai fazer massa e ver como utiliza isso aqui. Depois nós vamos assar essas pizzas também e tudo, né? Pra ver os resultados completos, certo? Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, perguntem, né? Estamos aqui tentando passar o máximo de informação para vocês, para a gente melhorar cada vez mais a qualidade das pizzas no Brasil, entendeu? Porque as pessoas com conhecimento, elas exigem produtos melhores, e quem faz acaba sendo obrigado a se aprimorar, se aperfeiçoar, estudar, né não? Porque pessoas conscientes têm noção do que é bom e do que não é, tá bom? Então, um ótimo dia para todos aí e vamos acompanhar os testes. Muito obrigado!